Olá pessoal, meu nome é Alberto, aqui de Simões Filho. Estou fazendo um trabalho para a Universidade Aberta do Brasil, com o apoio da Universidade Federal da Bahia. Nós vamos ver o seguinte: vamos fazer uma experiência, um experimento muito conhecido, que vai nos levar ao número π. Na experiência nós vamos utilizar o seguinte: mangueira flexível, tem dois tamanhos propositadamente. Nós vamos utilizar fita métrica, né, ou escala métrica de pedreiro. Nós vamos utilizar um bocal, uma carga de caneta, tipo Bic, cristal. Tá? Nós vamos utilizar corantes para dar tonalidade diferente às circunferências. Pode ser conseguido com o suco em pó. Vamos precisar de papel para as anotações, a caneta para as anotações e uma calculadora. A questão inicial é a seguinte: qual é a semelhança entre essas duas circunferências? O que esta circunferência tem de igual com esta circunferência? Diferença nós já vimos, né? Entre as tonalidades e entre o tamanho. E em relação à semelhança, o que estas duas circunferências têm semelhantes? Seria o número π? Vamos ver no segundo momento que diferença seria esta. Bem, pessoal, retornando ao nosso experimento. Aquelas duas circunferências que estavam coloridas, vocês lembram de lilás e laranja? Nós tiramos o corante e agora nós vamos desmontar, né, da forma que elas estavam. Para que desmontá-las? Nós vamos efetuar a medição de ambas as circunferências, a maior e a menor, e ver o que elas têm de semelhante. Vamos lá. A circunferência menor, a gente pode usar uma escala, né, ou uma fita métrica. No caso aqui estou usando uma escala. A circunferência menor, nós temos aqui 64 centímetros. Vamos anotar. A circunferência menor, 64 centímetros. Tá? E vamos ver qual seria o seu diâmetro. Podemos encontrar o meio aqui com essa mangueirinha. Tá? Encontrando o meio, antes de colocar o corante, você marcar o meio. Onde está o meio da circunferência? O meio da figura. Pois bem, esse diâmetro aqui, nós encontramos 20,38 centímetros. 20,38 centímetros. São 64 de comprimento por 0,2038 centímetros de diâmetro. Tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, de uma maneira melhor escrita, todos esses cálculos. Pois bem, a mangueira maior. Na mangueira maior, nós vamos encontrar um comprimento de 1,47 metros, 1,47 centímetros. Tá? E o diâmetro dela, tá? Nós encontramos o meio, tá? Mostramos o meio, fechamos ela, e vamos ver o diâmetro, né? Que é um raio que passa pelo centro, né? Atingindo os dois pontos da circunferência. Bom, aqui nós encontramos 0,468 centímetros. E
que vai ficar da seguinte maneira, de uma maneira mais clara. Tá? A circunferência maior, ela estava com 1,47 m. E o diâmetro dela, 0,468 centímetros. A menor, 64 centímetros e 0,2038 de diâmetro. Pois bem, aí está a semelhança dessas duas circunferências, que é exatamente quando efetuamos a divisão do seu comprimento pelo seu diâmetro, encontramos o tamanho de circunferência, tá? Qualquer tamanho de circunferência, encontramos o número π, que nós estamos aqui utilizando de uma maneira aproximada, né? 3,14. Efetuamos a divisão do comprimento pelo diâmetro, encontramos um número aproximado, que é o número π, 3,14. Esse número surgiu, né? Os egípcios utilizavam muito esse número, muitos séculos antes de Cristo. Tá? Esse número é um número irracional, ou seja, ele não pode ser escrito como uma divisão de dois números naturais. Ele é um número que nós poderíamos dizer, e esse número π aqui é um número que se estende, né? Não só 3,14, 15, 92, 65, 35, 89 e por aí lá vai. Tem milhares e milhares de casas decimais. E ele não tem fim, é um número que não tem fim. Então, mas nós, nos nossos cálculos, utilizamos um valor aproximado de 3,14. Ora só, precisamos, para medir a circunferência, precisamos desmontá-la. E se for uma roda gigante, vamos ter que desmontar essa roda gigante para poder medir? De maneira alguma. Por isso, nós temos padrão matemático, né? Temos uma fórmula, já sabendo que esse número é constante das circunferências, aparecem todas as circunferências, foi criada uma fórmula que nós vamos ver como é que se chegou a esse número 3,14 e como esse número pode ser colocado em uma fórmula, da seguinte maneira. Observe, o comprimento dividido pelo diâmetro nos deu o número π, e isso em qualquer circunferência. Comprimento dividido pelo diâmetro resulta em π. E nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio, é o dobro do raio. Então, o comprimento, no lugar de diâmetro, nós colocamos 2 vezes o raio, né, que diâmetro é 2 vezes o raio, é igual a π. Isso nos leva à fórmula do comprimento da circunferência. O comprimento é igual a 2πr, 2 vezes π vezes o raio. Pois bem, você sabendo o comprimento do raio, né, ou se souber o número do diâmetro, você divide ao meio, encontra o raio, e aplica a fórmula 2πr. Assim nós encontramos o comprimento de qualquer circunferência. Qualquer circunferência, seja grande ou pequena, traz com ela a relação obtida do número π, esse número fascinante. Oi, gente, vamos ver mais uma aplicação do número π. Onde utilizamos o número π? Podemos utilizá-lo também no círculo. O círculo difere da circunferência. A circunferência seria apenas essa bordinha aqui, ó, esse contorno do círculo. A parte de dentro é a parte que nós chamamos de círculo. E como ele tem área, nós podemos medi-la. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte experimento. Uma folha de cartolina, uma circunferência, que nós dividimos em 16 partes. Vocês podem fazer isso também. Né? Dividem em 4 inicialmente. Tá? Depois em 8. E depois em 16. Ou utiliza aquela relação 360 graus, né? Dividido por 16, que vai dar 22,5 graus. Então vocês vão fazendo e medindo 22,5 graus e vão encontrar a circunferência, o círculo, tá, em 16 partes. É o seguinte, quando a gente desmancha esse círculo e conserva suas partes, por isso nós numeramos 1, 2, 3, 4, 5 até 16, quando nós desmontamos essa figura, tá, tipo assim, em fatias, como se fossem fatias de pizza. Quando nós desmontamos e reagrupamos, devemos encontrar
a mesma área, tá? Isso aqui é para facilitar a visualização. Nós temos o que aqui? Temos uma figura, né, parecida, próxima do paralelogramo. Ora, essa figura próxima do paralelogramo vai nos ajudar a encontrar a área do círculo, tá? Então, é necessário que se efetue a divisão e que se chegue a uma fórmula do que seja encontrar a área do círculo. Vamos observar o seguinte. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? A mesma coisa nós temos aqui, ó, de 1 a 8, ó. Seria metade do círculo, ó. De 1 a 8, metade do círculo. A outra metade do círculo, de 9 a 16, está aqui nessa parte. 9 até 16. Baseado nisso, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Olha só o que nós estamos pretendendo fazer. Um círculo transformado no paralelogramo, tá? Pois bem, o comprimento da circunferência seria o quê? 2πr, tá? Mas aqui no caso, aqui esse lado, que seria esse lado aqui, esse lado tem metade do comprimento. Por isso nós colocamos 2πr dividido por 2, porque estamos trabalhando apenas com metade. Como se calcula a área de um paralelogramo base vezes altura, nós teríamos o quê? A base, πr, vezes r, que nos leva a área igual a πr ao quadrado. Tá? Esse seria um primeiro momento. No segundo momento, nós poderíamos realmente ver se essa área daqui combina com essa área do círculo, tá? Então, vamos ver. Nós fizemos um círculo aqui, como vocês podem ver, de comprimento 14 centímetros, tá? Ora, se ele tem 14 centímetros, nós podemos calcular, tá, a sua área. Sendo a área igual a π vezes r ao quadrado. A área igual a π, que é 314, vezes 14 ao quadrado. Elevando 14 ao quadrado, nós temos 196. Vezes 314, vamos usar a calculadora, corresponde a 615,44 centímetros quadrados. Certo? Essa é a área do círculo. Será que é a mesma do paralelogramo? Vamos ver, para ver se nossos cálculos estão corretos. Pois bem, esse paralelogramo tem uma base de né, as bordas da circunferência juntas totalizam 43,96, como vocês podem ver, 43,96, tá? Então, o que seria isso aí? Seria metade realmente do comprimento, né? E essa lateral aqui seria o que? O raio, né? Então, a gente fazendo a base vezes a altura, né? No paralelogramo, nós teríamos 43,96 medido, né? Vezes o raio, 14, totalizando 615 centímetros, 615,44 centímetros, combinando, né? Centímetros quadrados, combinando com a área do círculo. Esse segundo experimento nos mostra que o número do π também é útil. O número do π é útil no cálculo de área de círculo. E assim nós gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que participaram da confecção desse material e a todos os colegas. Finalizando, gostaríamos que vocês dessem uma olhada na nossa ficha.